Pra quem não acredita em pacto, eu vou dizer que é verdade. Eu fiz. Mas me arrependo e eu quero contar a minha história pra vocês. Eu tinha 26 anos na época e o meu desespero em conseguir alavancar o meu negócio me fez procurar uma pessoa e muitos famosos já falaram dele. Inclusive eu conheço muitos famosos que também fizeram o mesmo pacto que eu. O primeiro contato foi virtual. Ele me explicou o que eu precisaria e o custo de tudo isso. Mas ele me disse também que se eu fizesse tudo o que ele tinha mandado, eu conseguiria alcançar tudo que eu almejava em menos de 6 meses. Para mim, era algo totalmente inalcançável, que seria impossível, mas eu acreditei e eu fiz. Eu viajei para outro estado para encontrar ele e lá eu consegui tudo aquilo que ele me pediu. São coisas bem estranhas, mas eu fiz exatamente da maneira que ele pediu. Na verdade, eu levei tudo e participei do ritual. Eu, ele e algumas outras pessoas que também tinham metas muito semelhantes. Por mais estranho que isso possa parecer, é muito comum. Eu saí de lá um pouco assustada, eu confesso. Eu queria o sucesso a todo custo e eu queria muito alcançar aquilo que eu almejava. Era como se fosse o meu sonho desde que eu me entendo por gente. E eu saí de lá assustada, mas com uma certeza de que daria certo. É como se eu tivesse aplicado uma fé que eu nunca tinha tido antes em nada. É como se a energia negativa do mundo fosse conspirar ao meu favor. No dia seguinte, eu acordei com uma mensagem no meu celular de uma proposta. E era uma proposta de sociedade. E assim foi. Em menos de 6 meses, eu alcancei muito mais do que eu pensei que eu iria alcançar. Em toda a minha vida. Ninguém da minha família entendia. E eu não contei pra ninguém. Eu cheguei exatamente onde eu queria. Eu posso estar contando pra vocês e isso parecer uma coisa boa ou que legal, deu certo. Eu vou fazer também. Mas eu preciso contar as consequências que vieram depois disso. Infelizmente, isso acontece. Isso acontece. As pessoas fazem pactos, para ter sucesso, para ter fama, Muita gente famosa, faz pactos com as entidades, Então, assim, o mundo espiritual é real, gente, Assim, o céu é real, A Bíblia é real, O inferno também é real. Será que vale a pena, fazer pactos, alianças, para ter um curto período de prazer e passar a eternidade em sofrimento, passar a eternidade, em condenação? Nada nessa vida é de graça. Tenha certeza de uma coisa, que quando você faz pactos e aliança com forças obscuras, com as entidades, sempre tem um preço a se pagar. E às vezes o preço é muito mais alto do que aquilo que você adquiriu. Será que vale a pena? O Senhor Jesus, ele morreu na cruz e ele conseguiu muitos direitos para nós. Entendeu? Direito de nos fazermos felizes, direito de nos fazermos prosperar. Através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus, você pode conquistar bênçãos, você pode conquistar vitória, você pode conquistar coisas, você pode fazer pacto com Deus. Não há necessidade de você fazer pacto e aliança com forças malignas. Tem um morador de rua nos Estados Unidos que a polícia encontrou ele com 23 mil dólares amarrado assim no cinto e morto. Aquele morador de rua, ele dormia na rua, ele comia comida do lixo, mas estava com um cinto cheio de dinheiro, com 23 mil dólares. E ele não usufruiu daquele dinheiro, não usufruiu. A mesma coisa acontece conosco. Quando Jesus morreu, ele conquistou através da cruz do Calvário, herança para nós, direitos, de usar o nome dele, direito de conquistar bênçãos. Muitas coisas foram roubadas por Satanás no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva comeu do fruto, eles deram, através da desobediência, através do pecado, legalidade a Satanás, para que Satanás tivesse um determinado acesso e legalidade sobre o mundo. Mas quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele tomou de volta. Jesus, ele fala bem assim: eu tenho a chave da morte e do inferno.
Ou seja, eu conquistei direitos e nós temos esse direito. Entendeu? Você tem direito de ser feliz nessa terra. Você tem direito de conquistar as bênçãos. Você é herdeiro de Cristo. Através da cruz do Calvário, né, foi nos dado direitos de vencer, direitos de lutar, direitos de conquistar. Você não precisa fazer pactos com as entidades malignas. Você pode fazer pacto com Deus. Abraão conquistou, né, aquilo que ele tanto almejava, fazendo pacto com Deus, fazendo uma aliança com Deus. Jacó conquistou, né, um bom casamento, conquistou o trabalho, conquistou o sucesso, fazendo um voto e um pacto com Deus, fazendo uma aliança com Deus. Né? Então eu te convido, através desse vídeo, você fazer uma aliança com Jesus. Não se trata de religião. Muitas pessoas, né, abandonam a fé, né, ou deixam de acreditar naquilo que acreditavam por causa disso, porque elas não seguem a Deus, elas seguem o líder, elas seguem a igreja. Eu não estou falando de seguir igreja, de seguir líder, mas estou falando de seguir Jesus. Porque quando você segue Jesus, se a igreja pisar na bola com você, você permanece. Quando você segue Jesus, se o líder pisar na bola com você, você permanece. Porque o seu compromisso é com Jesus. Seu compromisso não é com placa de igreja, não é com religião. Aí as pessoas falam bem assim, por que tem que dizer aceitar Jesus? Quando duas pessoas vão se casar, né, sempre tem aquela pergunta, você aceita, né, fulano de tal como seu marido, você aceita fulano de tal como sua esposa? Então, quando fala aceitar, é um contrato de casamento. Né? Se você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, né, se você aceita, né, que Ele seja o seu Senhor, quando você aceitar ao Senhor Jesus como o seu Senhor, você vai ter direito à herança que foi deixada para você. Essa herança está destinada só para aqueles que aceitam, para aqueles que aceitam o Filho de Deus como o seu Senhor. Aí você passa a ter acesso à herança. Quando ele morreu, quando uma pessoa morre, né, ela pode deixar casa, ela pode deixar bens, né, para as pessoas, para os herdeiros, não é isso? Então assim, quando você aceita Jesus, né, como seu Senhor, como seu Salvador, e você confessa isso publicamente, você confessa em seu coração com fé, e o seu compromisso é com Deus, não é com religião, não é com placa, não é com pastor, não é com líder, não é com placa de igreja, mas é com o Senhor Jesus. Você passa a ter direitos a tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Você não precisa, né, morrer na depressão, na ansiedade, no sofrimento. Não precisa. Você não precisa. Assim como aquele morador de rua que morreu com 23 mil dólares no cinto, sem poder usufruir daquilo. Então, quantas pessoas morrem sem perceber que são herdeiras, né, de um Deus todo-poderoso, que através do nome de Jesus, né, elas podem mudar a sua realidade. Através do sangue de Jesus, elas podem mudar a sua vida. Né? Porque assim, a palavra, o nome de Jesus, ele tem poder sim, gente. O sangue de Jesus, ele tem poder sim. Quando você fala o nome de Jesus tem poder, o inferno se estremece. Quando você fala o sangue de Jesus tem poder, o inferno se estremece. Só que Satanás não quer que as pessoas saibam disso. Ele quer que as pessoas morram na ignorância. Por isso que ele usa muitas pessoas, né, teólogos, coaches, para dizer que o nome de Jesus não tem poder, que a palavra não tem poder, para que você não possa usufruir desse poder que Deus te deu, desse direito que Deus te deu. Mas para que você tenha acesso a esse poder, a essa autoridade, a autoridade de vencer, você tem que fazer uma escolha. Você tem que renunciar ao mundo. Você tem que renunciar ao pecado. Você tem que se arrepender, né, dos seus pecados. Abandonar a sua vida, né, de coisas erradas, desonestidade, e passar a viver uma nova vida em Cristo. Né? Uma vida, o caminho ele é estreito. Né? A porta é estreita e o caminho é apertado. Mas é um caminho onde você vai usufruir de todos os direitos que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, de proteção, bênçãos. Né? Você vai ter acesso, né, aos anjos ministeriais, né, através do nome de Jesus. Então, assim, você não precisa ser vítima da ansiedade, você não precisa ser vítima de macumba, vítima de calúnia, perseguição, porque Jesus ele te deu poder e autoridade. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes
serpentes e escorpiões, e desfazer todas as obras do maligno, e nenhum mal vos fará dano. Esse foi o direito que Jesus nos conquistou para nós através da cruz do Calvário. Então, quando você faz uma aliança com o Senhor Jesus e recebe Ele como seu Senhor, você vai ter também direito à herança que Ele conquistou na cruz. Você vai ser co-herdeiro de Cristo. E você vai poder usar o nome dele, você vai ter direitos. Então você não precisa ser vítima de macumba, vítima de feitiçaria. Você não precisa ser uma vítima dos ataques do mundo, porque Jesus ele já venceu todas as coisas na cruz do Calvário. E você, como co-herdeiro de Cristo, como herdeiro de Cristo, você também tem direitos a tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário.